Boa tarde, pessoal. Aproveitando que a gente tem um tempo extra porque tivemos aqueles problemas de atraso e tal, e algumas cerilhas conseguiram cumprir até o final. 5 horas a gente conseguiu terminar, até algumas até um pouco antes, porém a gente tem algumas que ainda não conseguiram terminar, e a gente tem alguns minutos até todo mundo conseguir sair para vir para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, como eu não dei nenhuma palestra no próprio evento que eu ajudei a organizar, eu vou aproveitar e vou dar uma palestra que eu dei nesse evento, antes de ontem, em Porto Alegre, que foi na trilha de Machine Learning, onde eu vou estar falando aqui sobre uma introdução, na verdade, sobre inteligência artificial e Machine Learning. Eu não vou focar muito no assunto, eu vou mais para a prática aqui, na verdade. Vou falar sobre o Keras e o CNPK. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a história, sobre algumas sub-áreas, as aplicações, um pouco do futuro da inteligência artificial e vou mostrar uma demo rapidamente para vocês. Bom, a inteligência artificial, como vocês já devem ter visto hoje, não sei quem foi na trilha de algoritmos, ou se falou aqui na de negócios também, eu acabei não assistindo porque eu estava na divisão computacional, mas a inteligência artificial não é algo novo, não é algo recente, na verdade é algo que vem lá de 1940, quando foram feitas, na verdade, as primeiras pesquisas em cima desse campo. Por volta de 1956, começo já dos anos 60, como inteligência artificial, na verdade, veio aí a virar uma área e teve algumas evoluções. Como, por exemplo, saiu ali o primeiro modelo de rede neural, que foi o Perceptron. Houve algumas frustrações, ou seja, durante esses estudos se criou uma grande expectativa de que a inteligência artificial, principalmente no campo de redes neurais, que isso iria conseguir resolver muitos problemas. E muitas empresas, governos acabaram investindo muito na pesquisa em cima desse campo. Porém, tinha um problema, que não existia dados nessa época e a gente também não tinha um hardware de alta capacidade como existe nos dias de hoje. Então, existia essa limitação até mesmo para se trabalhar com pesquisa. Por conta disso, havia uma expectativa de que, por exemplo, uma inteligência artificial seria capaz de ganhar uma pessoa em um jogo de xadrez, por exemplo, em cerca de 10 anos. Essa era uma expectativa lá em 1960 e pouco, quase meados de 60, início dos anos 70. Porém, isso não veio a se concluir. Na verdade, isso levou 40 anos. Ou seja, foi uma tremenda frustração. Esse campo de redes neurais acabou ficando um pouco, vamos dizer, engavetado durante algum tempo. Porém, outros campos seguiram, principalmente a parte de Machine Learning, que você tem aí a aplicação em cima de análise de dados. Esse campo conseguiu as primeiras evoluções comerciais, onde teve um produto comercial que aplicava um certo tipo de inteligência, meados já dos anos 80, que a primeira aplicação, que se não me engano, lembrando agora de cabeça, ela era utilizada para fazer a predição de pedidos de computadores, porque nessa época computadores pessoais estavam começando a se popularizar. A grande retomada mesmo das pesquisas foram começando a partir dos anos 90, que teve algumas evoluções, depois nos anos 2000, mas a grande evolução mesmo, principalmente quando se fala de redes neurais, isso veio acontecer depois de 2010. Por que isso veio acontecer depois de 2010? Porque a partir dessa época foi onde a internet se popularizou. Lembra que eu falei que a gente tinha um problema do dado? Ou seja, com a internet e com o fácil acesso a dispositivos de alta capacidade, como por exemplo os computadores pessoais começaram a se popularizar, alguns celulares já nessa época de potência razoável, e isso veio, na verdade, a ajudar com que
se a gente gerasse cada vez mais dados, ou seja, que exponencialmente essa quantidade de dados ela não parasse de crescer. A quantidade de dados que a gente gera diariamente, tanto quando você usa a sua rede social, quando você entra no Twitter, Facebook, Instagram, você está gerando dado. Quando você faz uma compra em algum lugar, você está gerando dado. Quando você é detectado por uma câmera, você é gravado em algum lugar, você está gerando dado. E isso se tornou muito comum depois dos anos 2000, principalmente depois de 2010. Um dos grandes avanços mesmo na área de redes neurais veio acontecer a partir de 2015, num campeonato chamado BizNet, onde vários pesquisadores se juntam, se preparam o ano inteiro para participar dessa competição. Ela tem como objetivo conseguir criar modelos de redes neurais que sejam capazes de fazer a classificação de um dataset que é escolhido, geralmente são imagens de objetos, e que esse modelo tenha uma acurácia muito boa. E em 2014, 2015, foi onde se conseguiu um dos melhores resultados, onde um dos papers que foram implementados conseguiu um resultado que nunca tinha sido alcançado antes. Desde então, as redes neurais voltaram a se popularizar, veio muita evolução em cima desse modelo, como hoje a gente chama de Deep Learning, que são os modelos profundos, onde a gente tem várias arquiteturas, a gente tem as redes neurais convolucionais, a gente tem as LSTM, a Long Short Term, a gente tem, na verdade, aí, vários outros modelos, várias outras arquiteturas. Bom, quando se fala, na verdade, da palavra inteligência artificial, na verdade, é um grande guarda-chuva. Quando você fala de machine learning não é inteligência artificial, na verdade, é um subcampo de inteligência artificial. Quando você fala de deep learning, na verdade, nem é um subcampo de inteligência artificial, na verdade, ele é um subcampo de machine learning. Aqui a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, machine learning, processamento de linguagem natural, visão computacional, robótica, que são os mais comuns. Todas essas áreas, na verdade, são as áreas de pesquisas que existem debaixo de inteligência artificial. Quando você fala inteligência artificial, você vai estar falando de um desses itens, de uma dessas áreas. A inteligência artificial ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é um conjunto de algoritmos, que na verdade a gente está falando aí de machine learning principalmente, e das técnicas hoje que são comuns a gente ver, como por exemplo um chatbot, que hoje praticamente todo mundo tem um assistente virtual no seu celular. Quem tem Apple tem a Siri, quem tem aí um computador Windows, com Windows 10 você tem Cortana. A Amazon criou um dela também lá, que é a Alexa, e tem a Samsung tem a dela própria, o Google tem o Google Now, e tem outros, na verdade, assistentes também criados. Porém, na verdade, esse primeiro estágio não é um estágio onde se emprega realmente uma inteligência em cima disso. É mais, na verdade, um reconhecimento de padrão, é mais uma parte analítica. Não envolve, na verdade, uma grande inteligência em cima disso. Então, isso se fala que é uma IA restrita. Ou seja, na verdade, ela tem uma certa restrição, ela é muito aplicada, ela é um dos estágios mais aplicados hoje no nosso dia a dia, onde mais se encontra aplicações comerciais. Porém, ela não é um modelo realmente de inteligência artificial que consegue, na verdade, ser capaz de imitar o cérebro humano, de emular atividades humanas. Na verdade, ele tem uma capacidade analítica de encontrar alguns padrões, que inclusive a gente consegue reconhecer esses padrões. A única dificuldade nossa é trabalhar em grande quantidade de dados, isso que a gente é limitado. Mas com o computador é muito fácil fazer isso. Bom, no segundo estágio, a gente está falando das redes neurais. Por quê? Porque as redes neurais, na verdade,
apesar de elas também poderem ser utilizadas para trabalhar com modelos analíticos, mas elas são empregadas para resolverem problemas, por exemplo, de visão computacional. O que a visão computacional tenta emular? Tenta emular a visão humana. Processamento de linguagem natural. O que é o processamento de linguagem natural? É fazer com que o computador tenha a capacidade de entender a fala, de entender uma fala humana, conseguir fazer uma interpretação em cima disso. Isso não é uma capacidade analítica, isso é uma capacidade inteligente. Ou seja, tem que existir um certo nível de inteligência em cima disso para que essa solução ela consiga desempenhar o papel que ela foi feita. E a gente tem o terceiro estágio. O terceiro estágio seria a máquina consciente, ou seja, seria a Skynet, onde a máquina se tornou mais inteligente e mais poderosa do que os próprios seres humanos. Esse estágio talvez não deveria existir, não sei. Não sei se os filmes realmente falam a verdade, se a Skynet vai querer matar todo mundo, acabar com os seres humanos e as máquinas vão dominar. Ou se isso, na verdade, vai vir para ajudar a gente. Eu prefiro acreditar nisso, porque eu não acredito muito em ficção. Esse estágio, que seria o nível 3, ainda não foi alcançado. Na verdade, a gente consegue fazer algumas coisas, na verdade, no estágio 2, ainda muito limitada, ainda que são as redes neurais. A capacidade de hoje de uma rede neural não consegue chegar à capacidade do cérebro de uma criança de 2 anos. Ou seja, é estritamente restrita. Tem muito a evoluir ainda esse estágio 2 para talvez um dia daqui 100, 200 ou 300 anos, ou talvez menos, eu posso estar muito errada, a gente ter uma inteligência artificial que consiga sobrepor a nossa capacidade. Como eu falei demais, eu já acabei falando todos os slides que eu ia apresentar aqui. Bom, essa é uma imagem que mostra bem o que realmente está debaixo desse grande guarda-chuva chamado inteligência artificial. A gente tem aí várias áreas, como eu disse, a gente tem machine learning, a gente tem robótica, aí a gente tem ali deep learning, que na verdade cai dentro de machine learning, e a gente tem depois os sub-áreas e depois a gente tem as aplicações, no que isso é aplicado. É uma imagem assim que, para mim, ela ilustra bem no que eu posso aplicar a inteligência artificial, quais os campos que hoje realmente ela resolve. Inteligência artificial ela pode ajudar muito no nosso dia a dia, pode ajudar muito a resolver problemas, porém, nem tudo. Na verdade, tem que se pensar realmente aonde existe essa necessidade. Hoje, a maior necessidade, onde realmente funciona, são em tarefas repetitivas. Ou seja, tudo que é tarefa repetitiva é um campo onde você pode estudar se é possível aplicar inteligência artificial. E se ele resolve, se esses algoritmos e essas sub-áreas conseguem resolver alguns desses problemas. Bom, brevemente falando, provavelmente todo mundo aqui já sabe, machine learning nada mais é do que utilizado para construir sistemas que têm uma capacidade analítica de analisar um determinado subconjunto de dados e te dar um resultado, te encontrar um valor. E também um subconjunto de inteligência artificial, como eu já disse. Deep Learning, a gente está falando de redes neurais, ou seja, a gente está falando de modelos, onde você tenta imitar o funcionamento do cérebro. Então, você tem, por exemplo, a imitação de como funciona um neurônio. Você tem, na verdade, um neurônio matemático, que é como que fala? Seria como se eu catasse a biologia e agora eu vou fazer uma comparação matemática de como o modelo biológico funcionaria matematicamente. Isso, basicamente, é redes neurais. Na verdade, nem é correto falar redes neurais, é redes neurais artificiais. Bom, aonde a gente pode aplicar a inteligência artificial? Visão computacional, ou seja, principalmente na indústria agro, né? Por exemplo, o campo
Até uma coisa que eu estava falando agora há pouco na trilha, de visão computacional, o campo é um dos lugares onde mais se aplica a tecnologia, muito mais do que as cidades. A gente acha, nossa, o pessoal vive lá no meio do mato, não existe tecnologia no meio do mato. Vocês são muito enganados. Talvez não exista porque é um produtor, porque realmente tecnologia não é um negócio muito acessível, principalmente nessa área quando você fala dos produtores rurais, que eu espero que isso mude muito breve. Porém, para as grandes empresas fabricadoras de alimentos, que têm aí suas grandes fazendas, produtores de soja, milho e etc., são totalmente automatizadas e fazem emprego desde de máquinas para colheitas que empregam GPS, que fazem estimação das suas colheitas, de quanto eu vou colher com base no que eu contei. Tem sensores espalhados pela fazenda que sabem qual é a temperatura em cada uma das partes, fazem leitura de imagem utilizando drones, e todo esse monte de dados é utilizado para otimizar e fazer com que cada plantio tenha uma maximização na quantidade produzida, lógico, aumente os lucros, porque o mercado é capitalista. Outro campo que aplica bastante a visão computacional também é a área de segurança. Por exemplo, reconhecimento facial. Reconhecimento facial hoje está presente até no celular de alguns, que você consegue hoje desbloquear o seu celular utilizando a sua face. Isso é um campo de emprego de visão computacional. Também está se tornando um pouco comum fazer extração, por exemplo, um caso que aconteceu inclusive aqui em São Paulo, é que o metrô estava utilizando imagens para classificar o sentimento da pessoa, qual que era o seu sentimento ao ver determinada propaganda. Assim, a gente começa a entrar numa linha do quanto, na verdade, isso seria invasão de privacidade. É um assunto um pouco detalhado, mas assim, eu acredito, na verdade, que privacidade já é algo que a gente já não tem. Porque, tipo, a maioria das pessoas compartilham sua vida no Facebook. Agora, reclamar que estou sendo filmada, estão analisando meu sentimento, eu queria ter a opção de não ser analisada. Não sei qual que seria a grande justificativa nesse caso, porque, tipo, se eu posso compartilhar a minha vida no Facebook para todo mundo saber, por que eu considero errado alguém analisar se eu fiquei feliz ou se eu fiquei triste ao ver uma propaganda? É um pouco complicado a sociedade. Mas uma coisa que eu falo é que, tipo, a nossa privacidade, cada dia, ela vai ser uma forma que, tipo, quase não vai existir, já quase não existe hoje, então vai existir menos ainda. Onde você vai ver câmeras para tudo qualquer lado, onde você vai ser detectado a todo momento, onde você vai ser analisado a todo momento, e muitas vezes sem você nem saber que isso acontece. Um exemplo do que acontece, e muita gente não sabe, quando você entra no aeroporto, tem várias câmeras que estão te capturando e estão te analisando. Principalmente nos grandes aeroportos, como por exemplo o do Guarulhos aqui. Outro campo que isso pode ser aplicado na fala, que seria o reconhecimento de linguagem natural. Hoje é muito comum os chatbots. Hoje, como eu falei, você tem aí seus assistentes virtuais. É um campo onde também é aplicado a inteligência artificial. Também algo que eu vi recentemente, que faz tradução simultânea, que é o telefone da Google. Ele tem um dispositivo que você consegue fazer a tradução, você fala e a outra pessoa vai conseguir entender na linguagem dela. Para fazer esse tipo de tradução também existe ali uma rede neural que está fazendo essa tradução. Como eu falei, a indústria em si, que hoje a gente está vivendo a Revolução Industrial 4.0, essa revolução, na verdade, ela vem para automatizar. Ou seja, automatizar os processos, são fábricas inteligentes, onde, tipo, tarefas onde eu tinha ali um banco executando um trabalho repetitivo, isso vai ser cada vez mais difícil de se ver.
O monitoramento desses processos vão passar a ser cada vez mais automatizados. Utilizar simulações para conseguir prever, por exemplo, uma queda de um avião, ou conseguir prever como uma máquina vai falhar. Isso vai passar a ser utilizado cada vez mais, porque isso otimiza, na verdade, diminui risco e otimiza lucro, porque, tipo, imagina uma fábrica que eu preciso de uma máquina que ela tenha que operar 24 horas por dia para produzir determinado produto. Se eu conseguisse fazer uma simulação e prever quando ela vai quebrar, eu saber qual é o limite das peças até ela quebrar. Então, isso vai passar a ser utilizado cada vez mais na indústria. Decisões sem intervenção humana. Na área de saúde, isso é um pouco complicado, mas no mercado financeiro, em alguns outros setores da indústria, isso é totalmente aplicável. Eu posso utilizar a inteligência artificial para me tomar uma decisão, para me saber, por exemplo, se eu devo investir numa ação ou se eu não devo investir, para me saber se eu devo comprar um imóvel naquela região ou se eu não devo, por exemplo. Saber o quanto eu vou lucrar no próximo ano, o quanto eu devo comprar de tal produto e prever qual que seria a minha demanda. Ou prever, por exemplo, uma empresa aérea, prever qual que seria a demanda dela no próximo mês, quanto ela iria lucrar. Então, esse tipo de decisões já é bastante empregado no nosso dia a dia, mas isso vai se expandir cada vez mais. Na área de medicina, isso é um pouco complicado, porque, quem é que gostaria de ter uma inteligência artificial dizendo para você se você está doente ou não? Alguém gostaria? Certeza. Você sabe que modelos de inteligência artificial não são 100%. Uma vez eu fui numa médica, lógico, de qualidade duvidosa, mas eu fui lá, estava sentindo uma dor no peito por causa de uma ansiedade, aí fiz um eletrocardiograma, ela olhou o eletro e falou assim, eu falei, doutor, o que eu tive lá? Você teve dor. Eu falei, nossa, obrigado. Eu precisava disso, eu queria ser médico para saber que eu já sabia. Aquela, né, pessoal? Existem médicos e existem médicos. Existem os bons e existem os ruins. Mas existe realmente uma restrição quanto ao uso de inteligência artificial, onde ela pode ser utilizada como meio de auxílio, que nem, por exemplo, a vez da médica, ela olhar seus exames, uma inteligência artificial vai olhar os exames e vai dizer, eu acho que ele teve isso. Ela só vai confirmar se realmente está certo. E dar o veredito dela se realmente você teve aquele problema e te dar o tratamento. Nesse ponto eu confio. Mas uma inteligência artificial onde ela diz para mim que, por exemplo, que eu estou com câncer, vou morrer daqui a 3 meses. Você confiaria? Você acreditaria? Então é um pouco complicado. Na parte de decisões também que eu estava falando, também está sendo utilizado bastante no meio jurídico. Até existe alguns casos polêmicos, por exemplo, de uma inteligência artificial acabar acusando uma pessoa e sendo utilizado para dar um veredito num julgamento, que depois isso foi contestado. Por quê? Porque até que ponto isso realmente, com base no que essa inteligência artificial ela condenou uma pessoa. Então, acaba começando a envolver questões éticas no meio. Porque, por exemplo, para um advogado de defesa, nesse caso, ele teria então que conhecer o algoritmo e saber quais são os motivos e o que essa inteligência artificial levou em consideração para dizer que aquele suspeito era realmente culpado. Então, isso começa a levar esse tipo de questões éticas, que na verdade isso vai se tornar cada vez mais frequente no nosso dia a dia, e leva a uma certa reflexão. Será que realmente a inteligência artificial ela pode ser aplicada a tudo? Ou, na verdade, ela pode ser aplicada a algumas coisas e as outras ela pode ser usada como meio de auxílio? Eu acredito que no meio médico e jurídico eu prefiro uma inteligência artificial como meio de auxílio do que como uma tomadora de decisão. Bom, no futuro eu já acabei falando um pouco para vocês. No futuro a gente vê aí os carros autônomos no nosso dia a dia.
ver aplicações de inteligência artificial cada vez mais no nosso dia a dia, realidade aumentada que já existe, realidade virtual que já existe, isso sendo empregado cada vez mais no nosso dia a dia e se tornando cada dia mais comum. E, o emprego, principalmente de visão computacional em larga escala, isso crescendo muito, reconhecimento facial, você ser seguido por câmera em todos os lugares e saberem onde você está. Isso um dia provavelmente acontecerá. Bom, vamos para a demo rapidinho, já falei demais, como sempre. Quem conhece o Jupyter Notebook? Quem sabe Python? Quem conhece o CMTK? Oba, tem 3 aqui que conhecem. É só eu que gosto desse cara. Todo mundo ama TensorFlow, eu gosto do CMTK. Bom, aqui eu estou fazendo algo simples, na verdade, apenas para anunciar um modelo para vocês. Eu estou utilizando aqui um framework, na verdade, de abstração chamado Keras. O que o Keras faz? O Keras, na verdade, ele vem para simplificar a tua vida. Você quer trabalhar com Deep Learning, você está com preguiça de ir lá e estudar a fundo o TensorFlow, ou estudar a fundo o Theorem, ou então o CMTK, então você usa o Keras. Ele vai te ajudar. O que o Keras faz? O Keras é como se fosse uma camada acima desse framework que você escolheu, e ele vai simplificar o desenvolvimento. Na verdade, vocês estão conseguindo enxergar? Tá? Ok. Na verdade, ele vai simplificar um pouco o desenvolvimento, de como você criar aqui um modelo. Ele te dá a opção de você escolher com qual back-end você quer trabalhar. Você gosta do TensorFlow? Beleza, por padrão, quando você instala ele, você já tem que instalar o TensorFlow. Você gosta do CMTK? Legal, você pode instalar o CMTK e fazer ele trabalhar com o CMTK. Não trabalhando, mas legal. Você quer um Theorem? Não te recomendo. Esse cara tá um pouco desatualizado, apesar dele ter suporte, esse cara não recomendo muito. Bom, aqui eu fiz a instalação. Para quem não sabe, o clip é o gerenciador de pacote, ou seja, é o carinha que você digita, fala para ele que você quer instalar, e você diz para ele o que você quer instalar. Aqui eu disse para ele que eu quero instalar o CMTK, então ele vai lá, busca na biblioteca dele e instala na minha máquina. Eu fiz já a instalação, não vou instalar de novo. Aqui na verdade eu fiz um update, eu já tinha instalado e fiz um update para outra versão. Tem aqui umas configurações onde eu estou importando o Keras. Nessa parte eu vou fazer uma seleção do qual é o meu back-end. Então eu criei aqui um mapa para me setar qual é o back-end que eu quero trabalhar. Eu passei como parâmetro para esse mapa do que eu quero o CMTK. O que esse cara na verdade faz? O Keras ele trabalha com um arquivinho JSON quando você instala ele. Lá nesse JSON está dizendo para ele qual que é o back-end que ele vai utilizar. O que esse código faz? Vai lá e escreve esse cara. Vai lá e arranca o TensorFlow e diz agora você vai trabalhar com CMTK. Legal. Eu já selecionei qual é o meu back-end, né? Agora eu vou importar as bibliotecas. E agora eu quero verificar realmente, porque eu quero ter certeza que ele está trabalhando com CMTK. Aí eu fiz esse código, onde eu vou lá, chamo aqui uma função do Keras, que é o Keras.backend, e ele vai me devolver uma string, e essa string é o nome de qual back-end que ele está trabalhando. Aí eu printo uma mensagem, vou até executar aqui para vocês verem. Vamos ver se vai. Usando CMTK. Não tem GPU. Legal. Vou sair de ter. Ele errou aqui. Se você não rodar tudo, não funciona. Legal. Agora foi. Bom, aqui eu estou trabalhando com um dataset público,
chamado Pima Índias Diabetes. Na verdade, foi coletado na Índia, até porque eu tenho o nome Índia, é de diabetes, escrito ali de diabetes. Ele é um dataset que tem os dados como glicemia, alguns parâmetros, na verdade, que foram algumas features, na verdade, que foram extraídas que levam uma pessoa a diabetes. Onde eu tenho ali o sexo também da pessoa, tenho a idade da pessoa, tem alguns parâmetros. Não vou entrar em detalhe, até porque eu não sou médico. Bom, esse dataset, ele nada mais é do que um arquivinho CSV. Eu vou até abrir aqui para vocês, deixa eu só ver se... Bom, gente, isso aqui é um dataset. CSV, tal, Excel. Tem esse monte de número aí, cada um desses números, na verdade, cada uma dessas colunas é uma feature do meu dataset. E aqui já está tudo bonitinho. O bom de você, quando você trabalha com demos e quando você vai pegar esses datasets da internet, aqui está tudo pronto, tudo bonitinho. Então você não precisa ficar fazendo processamento em cima disso, fazer pré-processamento, fazer validação de features, extrair quais são as features relevantes e quais não são, que é um pouquinho de trabalho. Bom, aqui eu vou carregar o meu dataset, ele é separado por vírgulas. Eu vou dizer qual que é a proporção que eu quero. E eu vou separar, onde eu vou dar um split nele, vou separar quais são o conjunto de treino e qual é o meu conjunto de teste. Porque quando você vai treinar um modelo, você tem que ter essa preocupação de que, tipo, se eu tenho, por exemplo, 768 registros, que é a quantidade de registros, se eu não me engano, que tem dentro desse dataset, eu não posso usar tudo isso para treinar. Como eu vou testar depois? Eu não tenho mais registro, é tudo que eu tenho. Então eu tenho que conseguir fazer uma validação para conseguir pegar, na verdade, um conjunto mais homogêneo possível, ou seja, eu tenho que pegar a quantidade o mais próxima possível de pessoas que têm e pessoas que não têm diabetes. Aqui no caso, meu conjunto de treino, ele tem 576 registros, o meu conjunto de teste tem 192. Vou executar ele aqui rapidinho, eu estou pedindo para terminar, já falei demais. Bom, mostrando a parte legal aqui eu começo a montar meu modelo. Ou seja, aqui eu começo a construir minha rede neural. Aqui é uma MLP simples, onde eu estou criando aqui um modelo sequencial, onde eu tenho a minha primeira camada, que é uma primeira camada densa. Eu tenho 12 neurônios. Eu estou utilizando uma função de ativação que ela chama ReLU. Eu não vou entrar em detalhes, mas ReLU, na verdade, nada mais é do que uma fórmula matemática bem complexa, que essa fórmula é utilizada, na verdade, para fazer o cálculo dos pesos dentro da rede. Então, na verdade, cada saída de cada um desses neurônios, ele vai fazer um cálculo utilizando essa função que chama ReLU. Na minha próxima camada, eu tenho 8 neurônios. Também estou utilizando como função de ativação a ReLU. Na minha última camada, eu tenho um único neurônio. E eu estou utilizando como função de ativação a sigmoide. A sigmoide é diferente da ReLU, por quê? Porque ela me dá um valor entre 0 e 1. Ou seja, ela vai me dar um valor quebrado, tipo 0.6, 0.7, 0.75, 0.99. Vai ser os valores que ela vai dar. Tenho aqui uma descrição de como é o modelo, agora eu vou compilar ele, aqui eu estou dizendo qual que é a minha função de erro, qual que é o meu utilizador e qual que é a métrica que eu quero utilizar, que aqui eu estou querendo usar como métrica a acurácia.
Eu tenho uma função de callback, onde eu valido durante o meu treinamento se meu modelo já chegou ao limite dele, ou seja, ele já chegou ao erro mínimo. Quando eu começo o crescimento do meu erro depois de determinadas passadas, ou seja, aqui eu configurei para depois de 2 passadas, se durante o treinamento eu consigo começar pelo aumento do erro, então está na hora de eu parar o treino. Então, interromper. Bom, aqui eu tenho em si onde eu vou fazer o treino. Eu configurei aqui 10 épocas, até porque senão vai demorar um pouco demais, porque vai chegar a cerca de 80 a 90 épocas até a hora que a função de callback vai ativar e vai parar o treinamento. E aqui eu vou passar para ele qual que é o meu conjunto de treinamento. Eu vou passar para ele qual que é a resposta, na verdade, desse conjunto. Vou passar o número de épocas. O que seria o número de épocas? O número de épocas é o número de vezes que ele vai passar esse dataset inteirinho dentro da rede. Ou seja, eu vou catar esses 570 e poucos registros e vou passar eles dentro dessa rede 10 vezes. Eu aumentei também o meu batch size, ou seja, esses registros, eu vou catar esses 570 e poucos registros e vou dividir em slots de 100. Ou seja, a cada passada eu estou passando, na verdade, 100 registros e vou catar depois 100. E quando eu terminar de passar tudo isso, os 500 e poucos, eu vou ter concluído uma época. Aí eu estou pedindo para ele fazer uma validação, onde eu já passo aqui também o meu conjunto de teste e o meu método de callback. Vou mandar rodar. Ele já rodou. O erro está bem alto, lógico, não terminei o treinamento completo até onde ele deveria ir. Eu estou com 66% de erro, ou seja, você confiaria nesse sistema para te dizer se você tem diabetes ou não? A acurácia dele está em 64%, baixíssima também. E eu salvei esse modelo em disco, onde eu gerei um arquivinho para salvar ele. Bom, tenho agora o meu modelo pronto, já fiz o treinamento, agora eu quero utilizar isso, eu quero predizer alguma coisa. Aqui eu vou selecionar um registro do meu dataset, por exemplo, eu vou catar o registro, a posição 49 dentro do meu dataset de teste. E eu vou mandar ele fazer uma predição. Bom, aqui ele já deu o resultado, ele diz que essa pessoa não tem diabetes com probabilidade inferior a 50%. Ele deu com probabilidade 38,16%, porém eu fui lá e validei, eu verifiquei qual que era o valor correto. O valor correto nesse caso era 1. 1 é quando a pessoa tem diabetes, ou seja, aqui uma pessoa que tinha diabetes foi informada que não tinha. Confia ainda em deixar uma IA dizer se você está doente ou não. Eu vou pegar aqui um outro registro. Ok, ele acertou. Não tem diabetes, com probabilidade inferior a 50%, a probabilidade de 39,97%. E o valor correto é 0, ou seja, ele acertou, essa pessoa realmente não tem diabetes e ele afirmou durante a predição que essa pessoa não tem. Aqui eu fiz uma validação, na verdade. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui está alguns contatos meus, como o site da minha empresa, que inclusive é patrocinadora do evento também. O meu blog. E aqui minhas redes sociais, quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser dar uma fuçada no meu GitHub e ver o que eu faço. Eu sei que vocês vão achar muito forte de muita coisa lá, porque tipo, nem tudo se faz, muita coisa se copia. E para quem deve inventar a roda de novo se a roda já foi criada? Então, na verdade, é você catar a roda e otimizar a roda, deixar ela melhor. E é isso, pessoal. Muito obrigado.